noite aqui tão fria, né? Gratidão a Deus e a espiritualidade amiga que nos intuiu a estarmos aqui hoje para falarmos do Evangelho de Jesus. E para abertura, eu escolhi uma passagem de Mateus, na Bíblia, no capítulo 26, que fala: vigiai e orai. A frase vigiai e orai é um chamado à ação e à consciência espiritual. A vigilância é fundamental para evitar a tentação e a fraqueza da carne, enquanto a oração fortalece o espírito e permite que se recebam orientações divinas. É importante, então, que a gente sempre mantenha o quê? Os nossos pensamentos ligados à espiritualidade maior, ao bem, orarmos, pedirmos proteção a Deus, termos fé na justiça divina e vigiarmos nossos pensamentos e nossas atitudes. Até porque o nosso cérebro, ele funciona mais ou menos como o algoritmo, né, que hoje a gente tanto conhece da internet. E o algoritmo nada mais que ele vê aquilo que a gente está sempre buscando dentro da internet, ele começa a nos mostrar com frequência. Então, às vezes, você começa a procurar, sei lá, quero comprar uma geladeira. Aí você procura, aí viu que o dinheiro não dá e desiste. Mas a internet vai insistir por semanas de mostrar geladeiras. O que é isso? É o algoritmo funcionando. Então, o nosso cérebro, ele também tem um sistema semelhante ao do algoritmo. Por isso que é importante a gente vigiar os nossos pensamentos. Então, aquela coisa de quando acordar, procurar ter bom humor. Fui tomar um café, derrubou. Não reclama do café derrubado, agradeça por você ter mais café para repor aquele. Saiu na rua, viu a rua esburacada, viu uma pichação, tenta relevar esse problema e verificar que provavelmente ao longo desse caminho tem uma árvore bonita, cheia de flores, tem uma criança, tem um pet brincando. Então é isso que é importante, gente, a gente vigiar os nossos pensamentos, porque eles são como o algoritmo da internet. Se a gente só começa a pensar e olhar para o negativo, é só isso que a gente vai atrair para o nosso dia a dia. Então essa mensagem que eu queria deixar para vocês. E agora convido todos aqueles que se sentirem bem em fecharem seus olhos e elevarem seus pensamentos a Deus, a Jesus, nosso irmão, a toda espiritualidade que nos auxilia nos trabalhos aqui desta casa, que nos auxilia no nosso dia a dia, e fazermos juntos a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E agora temos nosso irmão Delmo, que vai fazer a palestra da noite. Boa noite a todos. Tá friozinho? Ou tem quermesse por aí? Porque tem pouca gente encarnada na casa, né? Mas com certeza, segundo os estudos espíritas há muito tempo, cada irmão encarnado acompanham no mínimo 5 desencarnados. E desses 5 não são todos mentores. Muitos vêm querer nos incentivar a não vir para casa, mas como nós somos mais persistentes, a gente consegue vir, ainda traz 3 ou 4 que não queriam vir. E eles vão estar aqui conosco também, tendo oportunidade de ouvir o Evangelho, e muitos terão também oportunidade de ser tratados. Quando você está numa casa espírita, não acha que só tem gente encarnada, porque a casa espírita estuda o quê? A doutrina dos espíritos. Os espíritos que mandaram para Allan Kardec, que ele fez a codificação. Então, quando a gente vem numa casa espírita, quando a gente trabalha numa casa espírita, a gente tem que ter essa noção que nós trabalhamos e nos doamos para encarnados e desencarnados. Qual a diferença? Que o desencarnado já fez
a sua etapa da sua reencarnação e está no plano espiritual. Mas, na maioria das vezes, por falta de informação que ele não conseguiu ou não quis ter durante a sua vida na Terra, ele passa a crer que está ainda vivo, que apenas não estão ligando para ele. Ele começa a circular por aí, começa a andar nas casas normais, começa a ficar na casa em que ele morava, começa a sentar no sofá, começa a ir para os bares, achando que simplesmente está sendo ignorado, mas muitas vezes ele não tem o conhecimento que ele já fez a passagem dele, que está no plano espiritual e que para ele e para o encarnado não é bom ficarem próximos, porque energias diferentes, necessidades diferentes, e acaba influenciando, na maioria das vezes, negativamente os dois. Quando a pessoa tem a sensibilidade, mesmo não sendo espírita, ela vai perceber, na frase popular, olha que ambiente está pesado, está carregado, eu estou tão cansado. O que é isso? São as energias dos irmãos desencarnados, que eles não estão bem, se aproximam dos encarnados, eles passam a sentir. Então, por isso que a casa espírita é para instrução, tanto dos encarnados, quanto dos desencarnados, que ainda estão precisando desse alerta, né? Desse ensinamento. Então, só tenho a agradecer a todos vocês por terem vindo aqui, enfrentado o frio, que não está tanto, mas está frio, e a gente vai hoje estudar um pouquinho do Evangelho, um capítulo que eu acho muito interessante, que fala da salvação. Aí a pessoa pensa, salvação? Observando outras religiões, outras doutrinas, salvação é você salvar-se de algo ruim. E que a gente aprende por aí que é salvar-se do inferno, salvar-se do umbral, salvar-se de regiões difíceis. E a gente acha que salvação por aí é só rezar, ou fazer caridade sem pensar. E a doutrina espírita fala para nós que fora da caridade não há salvação. Mas salvação do quê? Ou de quem? Quando a gente imagina que a gente vai se salvar de alguém, a gente está dando crédito ainda para aquela teoria do anjo decaído. Vamos me salvar para não ser perseguido pelo inimigo, né? Mas, na verdade, a gente tem que aprender que nós vamos ter que nos salvar de nós mesmos. Porque quando a gente não consegue superar as nossas dificuldades, as nossas más tendências, a gente pode passar uma vida aqui na Terra sem dar importância para isso, achando que é normal, porque nós estamos mergulhados na matéria. Mas quando a gente começa a voltar para casa, querendo ou não, a nossa casa verdadeira é o lar espiritual, a parte espírita, né, onde está fora do corpo, nossa consciência vai estar com menos influência da matéria. Portanto, vai ter condições de pensar melhor e vai começar a analisar a nossa vida que nós acabamos de deixar. É como se fosse o balanço que o comércio faz no final do ano, aquela contagem da mercadoria, aquela contagem de despesas, entrou, que saiu, balanço. Então, é como se fosse um balanço. Quando a gente tem condições, e já despertou no plano espiritual, nossa consciência vai começar a colocar os prós e os contras. O que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, o que foi benéfico, o que não foi. Então, essa que é a nossa salvação. Nos salvarmos da nossa própria acusação, porque nós seremos os nossos juízes. Por isso que o Espiritismo fala bem claro que fora da caridade não há salvação, ou fora da caridade não há evolução, ou não há consciência tranquila. E temos aqui, logo de início, uma parábola muito interessante, que ela nos deixa, assim, muito reflexivos. E a gente não pode levar somente ao pé da letra, mas tem que tentar entender o fundo da mensagem. E ela começa bem simples assim, ó. O que é preciso para ser salvo? A parábola do bom samaritano. Quando Jesus vier, acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no trono de sua glória, e quando todas as nações estiverem reunidas, ele irá separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita
e os cabritos à sua esquerda. É uma parábola. Não achem que Jesus vai estar lá esperando na porta da colônia e falando, Danico, para a direita, Delmo, para a esquerda. Jesus não vai estar lá, é uma parábola. O que vai fazer essa separação? A nossa própria consciência julgando nossos atos. A nossa sintonia que vai nos atrair para uma região, uma cidade espiritual, melhor ou não tão boa quanto a gente imaginava estar merecendo. Essa separação de bodes e ovelhas, para a nossa visão espírita, a nossa sintonia, a nossa vontade, a nossa consciência, e para nós termos uma condição melhor de sermos colocados, entre aspas, à direita, ou um pouco mais, com menos sofrimento, a gente precisa rever nossas atitudes na Terra, precisa observar tudo que nós temos que consertar ainda, e principalmente compreender as lições de Jesus, que ali está todo o manual para a gente poder realmente se consertar, começar a reparar as pequenas coisas que na nossa visão não é nada, mas que para o Espírito é muito. E a gente acaba, às vezes, deixando coisas que poderíamos resolver, mas a gente acha que não tem importância e não resolve. E vai procurando fazer grandes coisas e esquece das pequenas. E nas pequenas coisas que vai realmente pesar quando a gente estiver fora do corpo. Continuando a parábola, ela fala assim: então Jesus dirá para aqueles que estiveram à sua direita: venham, abençoados de meu Pai, tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigaram, estive nu e me vestiram, estive doente e foram me visitar, estive na prisão e foram me ver. Os justos, então, vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doentes ou na prisão, e lhes oferecemos assistência? E Jesus responderá: em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que fizeram isto a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeram. Onde está Jesus? O que Jesus falou para nós? Que nós somos deuses, nós somos luzes. Então, todo mundo aqui é um Jesus numa escala menor. Então, toda vez que a gente ajudar alguém, a gente está fazendo pelo todo, por Jesus. E principalmente aqueles com mais dificuldades. Não só na parte do alimento, do abrigo, que a gente acha que eles são os que mais necessitam, mas também na assistência da palavra, do acolhimento, do aconchego, do ouvir. A caridade não se resume somente em levar uma cesta básica, em dar um prato de sopa, porque a gente se sente na falsa impressão de ter cumprido nosso dever, porque demos ali um alimento para aquela pessoa ou para aquela família. A gente acha que já fez nosso dever, não precisa fazer mais nada. Não é só de pão que vive o homem, também é uma frase evangélica, né? Mas o homem precisa desse acolhimento, desse envolvimento com os outros seres. Quantas pessoas que não estão passando fome do pão material, mas estão passando solidão, estão com a mente a milhão, já quase numa depressão, numa ansiedade. Quantas se sentem pessoas que acham que perderam um valor, que não são úteis, e acabam se isolando, acabam se trancando no seu quarto, e nessa hora que é um pouco mais complicado, porque no silêncio do seu quarto você pode ouvir os dois lados, ou o lado bom ou o lado não tão bom. E geralmente quando a gente está numa tristeza, numa dor, no medo, como ela acabou de fazer uma boa comparação, o algoritmo lá da nossa mente vai sintonizar aquilo que nos está preocupando. E aí vai começar a vir sugestões de acordo com o nosso estado emocional, de acordo com o que nós estamos pensando ou sentindo naquele período. Por isso que o número de suicídios é muito grande. Porque quando a pessoa está triste, com medo,
achando que não vai conseguir fazer nada, qual tipo de sintonia que ela vai estar automaticamente ligando e vai estar exercendo a sua mediunidade, mesmo sem saber, ouvindo aquelas palavrinhas? Com certeza serão conselhos que não vão ser bons para nós. Serão, na maioria das vezes, aqueles irmãos que já também passaram para o lado de lá, não conseguiram superar essas dificuldades e estão torcendo para aumentar o número deles lá, para serem mais felizes, entre aspas, trazendo mais irmãos que não conseguiram superar as dificuldades dos seus problemas. No livro dos Espíritos, pergunta por que os Espíritos fazem isso. Porque eles que ainda não conseguiram a felicidade, eles querem que mais pessoas sejam infelizes igual a eles e fiquem lá engrossando a fileira dos irmãos que não tiveram sucesso na vida, ou seja, não conseguiram passar pela vida sem aprender a amar, não conseguiram perdoar, fizeram muitas coisas que não foi legal para eles e, entre aspas, não passaram na prova da reencarnação. E ainda continuam pensando da mesma forma, agindo da mesma forma e querendo induzir mais pessoas encarnadas para o mesmo erro. Por isso que é muito importante a gente perceber como a gente está e imediatamente, como sempre lembra o seu Nelson, né, que está no Evangelho, recorrer à prece. Porque a prece, ela é a solução para tudo na vida, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. A gente não pode perder esse vínculo com a espiritualidade. A gente não pode perder essa crença que nós precisamos desse apoio, e esse apoio está sempre ao nosso lado. E quando a gente fica muito preso ao derrotismo, a gente não consegue enxergar essa maravilha que é o intercâmbio espiritual. Espíritos amigos, mentor, espíritos mais elevados, que estão sempre ali, espíritos familiares também, que já têm condições de trazer alguma coisa boa para nós, estão sempre tentando nos encorajar. E às vezes a gente perde essa fé e acaba realmente deixando as coisas negativas acontecerem. Então, quando se fala da caridade, toda vez que você assiste um desses pequeninos, não é só aquele que está ali pedindo um prato de sopa ou um dinheirinho para comprar um pão ou outra coisa, depende dele. Mas qualquer um de nós pode ser aquele que vai acolher, não só eles, mas também as pessoas da família, os amigos da casa espírita, os amigos do trabalho, porque você percebe quando a pessoa não está bem. Tem um negócio chamado aura ou energia, que a pessoa vai emanar aquela energia, você vai passar, nossa, a pessoa não está legal hoje. Você sente. Você tem essa possibilidade de sentir a energia do outro irmão e perceber que não está legal. O que você poderia fazer por ele? Chamar para uma conversa, tentar dar uma oportunidade para ele se abrir, porque você pode evitar muitas coisas. Isso também é caridade. Isso que a gente às vezes não faz, isso teria um valor tão grande, porque como fala ontem no Evangelho, estava conversando aqui no Evangelho das 19 horas, a pessoa que tira a própria vida, às vezes ela não tem nenhum sinal externo que está em briga consigo mesmo. Você olha para a pessoa, ela está sorrindo por fora, ela está trabalhando, ela está fazendo tudo, mas por dentro ela está totalmente detonada, destruída. E às vezes você não consegue perceber. E quando sai a notícia, sabe quem se suicidou? Fulano de tal, mas como assim? Foi até citado alguns casos aqui ontem, dos amigos, né? Das pessoas que estavam aqui, mas a pessoa é tão alegre, tão feliz. Então a gente tem que tentar exercer a caridade, nossa sensibilidade, tentar perceber as pessoas, pelo menos, que estão mais próximas de nós, quando algo não está legal. E tentar realmente se colocar à disposição para poder ouvir essas pessoas. Porque a gente pode fazer muito, mas fazendo pouco, tem um resultado grandioso, que é ajudar uma pessoa a permanecer na sua prova da reencarnação. Então, não é simplesmente a pessoa, mas fulano de tal era bonita, a pessoa era misa, a pessoa tinha dinheiro, e se matou por quê? Não sabe a guerra que ela estava dentro dela, né? E quando a pessoa tem tudo isso, também tem o quê? Mais uma vez, a influência negativa, falando para ela, vai, aproveita, ninguém gosta de você, todo mundo te odeia, e você vai ouvindo aquela vozinha, e se você der esse alimento para essa ideia, fica mais difícil para permanecer aqui na encarnação até o final.
Então a gente precisa ter muita atenção e realmente se preocupar, não só conosco, mas com quem está à nossa volta. Continuando aqui, a parábola vai falar agora justamente ao contrário, né? Então, ele dirá em seguida, Jesus, aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastem-se para longe de mim, vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e todos os seus seguidores. Pois que eu tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Tive necessidade de abrigo e não me abrigaram. Estive nu e não me vestiram. Estive doente e na prisão e não foram me visitar. Então, eles também irão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doentes ou na prisão, e não lhes oferecemos assistência? E Jesus responderá: em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que deixaram de dar assistência a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que deixaram de assistir. Vocês irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. É uma parábola de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Mais uma vez, a falta de assistência, negar assistência a qualquer pessoa que seja, tanto os pequeninos, os mais necessitados, seja do pão material ou do pão espiritual. Negando assistência a um ou outro, a gente está negando a Deus, a Jesus, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, criados para vivermos em comunidade, e a gente ainda acaba, muitas vezes, isolando algumas pessoas, isolando, às vezes, um membro da família. Ah, mas aquele meu primo lá, não vou com a cara dele. Mas aí é que está o segredo. Se você não vai com a cara de alguém, provavelmente é com essa pessoa que você tem algo para acertar. Principalmente no meio da família. Na família que tiver muito disso, né? Aquele grupinho familiar, de repente, e chegou aquele cara que espalha a rodinha, nós estamos conversando ali, aí chega alguém, a pessoa diz para você: para, pô. A pessoa percebe que ela está sendo desprezada ali, né? Sabe que é ela, mas por quê? A gente tem esse comportamento ainda em pleno século XXI, com tanto tempo que Jesus esteve aqui colocando para nós o básico, né? A cartilha do bem viver, e a gente não consegue ainda colocar em prática no dia a dia. Então a gente precisa realmente aproveitar todas as oportunidades, ser útil, recordando um pouquinho também da palavra do Diego na semana passada, procurar sermos atenciosos com as pessoas, não respondemos prontamente com uma palavra mais áspera, mais agressiva, mas temos aquela cautela para filtrar e conseguir responder de uma forma que a pessoa sinta realmente que ela está sendo ali ouvida, está recebendo atenção. Então, tudo isso é caridade, e a gente precisa realmente nos policiarmos no relacionamento com as pessoas. E a comunicação não agressiva, que a Márcia tanto fala, né? Para você dar uma resposta, falar o que tem que falar, mesmo que seja negativo, mas falar de uma forma assertiva, que a pessoa não se sinta magoada. Aí eu já entendo também, né? Mas a comunicação assertiva não pode ser falsa, tem que ser verdadeira. Porque se eu falar com sentimentos de falsidade, uma coisa bonitinha, vai transparecer, porque a minha vibração vai me entregar. Não vai ter como querer mascarar e falar uma coisa pensando outra. Então, a gente tem que procurar ser verdadeiro. Agora, quando você fala de caridade, deixa eu fazer aqui algumas reflexões para a gente poder entender um pouco melhor a nós mesmos, né? Primeira pergunta: basta apenas distribuir alimentos, recursos materiais e está tudo resolvido? Acha que dá para comprar uma passagem de aérobus direto para o nosso lar, simplesmente doando cesta básica? Não dá. Vai ser bom para eles que vão encher a barriguinha, né? Vão se alimentar, vão estar saciados. Mas para quem doou só por doar, sem colocar nenhum tipo de sentimento ali, sem fazer nenhuma transformação moral na sua própria vida, continuar julgando, apontando erros, apontando o dedo,
continuar uma pessoa, às vezes, ingrata, possessiva, tudo que vocês imaginarem, bastaria pegar um caminhão de cesta básica, doar e pronto, já estou tranquilo. Não é assim. Então, a caridade, quando fala que lá fora é a caridade de nossa salvação, a gente não pode confundir com isso, né? Então, eu vou fazer a caridade material, vou doar tudo que eu posso dar um pouco mais, e pronto, vou continuar com todos os meus vícios, vou continuar sendo uma pessoa incompreensiva, exigente, autoritária, e está tudo certo? É claro que não. Então não adianta você querer achar que somente a caridade que vai salvar a pessoa. É a reforma íntima, o seu trabalho constante no seu sentimento, e você começar realmente a entender e respeitar as pessoas. Como eu sempre costumo relembrar, respeitar não quer dizer concordar. Eu dei agora, rapidamente, na minha mente, uma época que eu fazia vendas de laticínios lá em São Bernardo do Campo, e eu entrei numa mercearia para entregar uma mercadoria. E estava sentado uma pessoa tomando uma bebida lá, olhou para mim assim e falou: isso aí dá dinheiro? Eu falei: putz, caramba, o que eu falo pro cara? Cara, eu trabalho pra caramba aí, dá para se manter e tal, mas né, não é aquela coisa assim que dá tanto dinheiro, porque é trabalho e tal. Aí ele falou assim: legal, eu sou traficante. O cara falou para mim. Eu falei: bacana, né? Pelo menos você não mata ninguém, né? A pessoa vai fumar porque comprou porque quer, né? Ele foi o que veio na cabeça para falar, para me levar né? Então, às vezes, a pessoa, ela tá ali e acha que simplesmente ela tá na dela porque tá tudo certo, tá conseguindo o ganho dela. Indiretamente, ela está prejudicando muitas pessoas, porque sabe que o vício é complicado, né? Tanto é que a gente tem um trabalho aqui do NA para os irmãos, e na parte espiritual, de vez em quando, aparecem muitos irmãozinhos também, dependentes também, que ainda não se libertaram do vício. Então, a gente precisa transformar a nossa forma de agir, de reagir com o mundo. Milhares de profissões aí são normais para você que está aqui na Terra, mas se você começar a pensar pela parte espiritual, imagina um fabricante de armas, um fabricante de cigarro, o vendedor, um fabricante de remédios que são modificados, muitas coisas que você acha normal para ganhar um pão de cada dia, mas se você for pensar, acaba piorando a situação não só dele, mas de milhares de pessoas. O que tem de jovem bebendo em excesso, 12, 13, 14 anos, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E a indústria que mais dá dinheiro, que mais, se você vai no Guarujá, tem tanta adega vendendo bebida, vendendo tudo, e acha que é normal. Imagina o efeito que vai dar para esses irmãos que estão entrando nesse vício e para aqueles que estão tirando proveito, né, do vício alheio. Há uns 10 anos atrás, eu estava desempregado, fui trabalhar um dia só numa lanchonete lá na Enseada. Um dia. Um dia para mim bastou. Tinha uma mesa com umas 4 jovens, que eu bati o olho assim, devia ter uns 16, 18 anos, tomando bebida alcoólica e tudo, e o cara do bar lá, o dono do bar, nem aí. Eu falei: não é para mim. Eu já vi logo na minha mente a minha sobrinha, todo mundo, meu filho, tudo ali de menor, imaginando, né? E eu levando para eles ali o vício. É complicado, né, gente? Foi analisar ao pé da letra mesmo, ser um pouco mais, imaginar o efeito que traz a dependência de qualquer coisa, a gente podia mudar muita coisa no nosso planeta, mas como ainda estamos no planeta de provas e expiações, a gente tem que relevar muitas coisas, mas nós já podemos fazer as nossas escolhas. A gente precisa fazer escolhas. E aquilo que nos leva a uma consciência já um pouco mais desequilibrada, uma consciência que não vai conseguir pensar direito, que vai se deixar levar por qualquer motivação, aquele comportamento não cabe mais para nós. O cara agora espírita que vira santo. Não, não é virar santo. Tanto é que o próprio doutrina fala: tudo posso, mas nem tudo me convém.
A pessoa não pode passar no excesso de qualquer coisa, porque ela vai se prejudicar, não vai ter o controle, o autocontrole. Ela vai ter o controle dos irmãozinhos, vai virar marionete. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado com o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente pensa, com quem a gente anda, os ambientes que a gente anda, e tudo é um mar de energias. E as energias se acumulam semelhante por semelhante. Se você quer um clima tranquilo, você tem que deixar de frequentar alguns ambientes. Isso é fato. Senão você vai estar sempre ali e vai estar sempre sentindo aquelas reações mais pesadas. E quando a gente começa a estudar um pouquinho, a entender um pouco melhor, a gente não está desprezando ninguém, nem desprezando nada. Estamos fazendo escolhas para a gente poder viver melhor. Tanto aqui na Casa Espírita, a gente está acolhendo todo mundo espírita que vem com toda essa gama de desentendimentos, de vícios, para poder ajudá-los. Eles vêm com raiva, eles querem matar, já morreu, mas quer matar, né? Já vem o espírito. Eles vêm, querem se vingar, eles vêm, não querem perdoar, eles vêm, querem pedir bebida alcoólica, eles querem fumar, ou seja, ficaram escravos da matéria. A gente precisa dominar a matéria e não deixar a matéria dominar a gente. A gente tem que saber usar sem nos escravizarmos. Porque quando chega a hora de nós passarmos para o plano espiritual, o que mais nos trava, o que mais nos prende aqui é o apego à matéria. Isso é uma grande verdade. Quem estuda e quem tem contato com a mediunidade sabe muito bem do que a gente está falando agora, né? A gente precisa usar sem abusar. Saber que é tudo emprestado para você fazer um bom uso. E quando você perceber que já está saindo da matéria, até para o seu próprio corpo, se você tiver condições, tem que falar muito obrigado pelo tempo que você me serviu. Porque o corpo físico, sim, ele vai voltar para a Terra e há de virar pó. Mas o espírito, junto com o perispírito, que é uma cópia fiel do nosso corpo atual, ele prossegue. E só o apego demasiado à matéria que vai realmente dificultar essa libertação. A gente precisa ter essa consciência. Então não basta só fazer a caridade para se salvar. Tem que modificar muitos hábitos, sentimentos, comportamentos. E não adianta pensar assim, mas eu estou com 50 anos, 60, não dá mais tempo para eu continuar aqui, depois eu resolvo. Pensamento totalmente equivocado. Vamos nos esforçar, sim, para começar a modificar. A gente sabe o efeito? Por que a gente continua alimentando ainda? A gente sabe, até lá nos pacotinhos, agora eu vou ofender os fumantes. Aqueles pacotinhos lá, tá, as doenças, né? Tá as fotografias lá, claramente, a pessoa compra assim. Fumar causa impotência sexual. Aí me dá onde dá câncer, então. Pega e troca uma cigarro, porque ele prefere ter um câncer do que isso no caso dos homens, né? Então ele está sabendo que faz mal, mas continua fumando. Ele sabe que faz mal ficar com raiva, com cólera, e continua se colerizando, ficando com raiva. Ele está se sabotando, está destruindo a sua própria energia, está se contaminando com o seu próprio sentimento negativo. Então, quando a gente chama as pessoas por estudo, é para poder se conhecer melhor, para poder se esforçar para se modificar. Não para virar santo amanhã, porque isso aí é uma grande hipocrisia. Mas com o decorrer das reencarnações, que vai melhorando o nosso padrão vibratório, nosso comportamento, nossa moralidade, vai ficando melhor, vai sofrendo menos, vai ficando um pouco mais feliz e vai entendendo o porquê das coisas. Não vai cair em armadilha tão fácil. Então, nós já entendemos que não tem como somente da cesta básica para ser salvo, né? Um pouco mais do que isso é necessário. Vamos lá. Tudo que Jesus falou para nós, a gente pode resumir em humildade e caridade. A gente pode resumir em humildade e caridade. O que é humildade? O que é falsa humildade? Não é você passar por humilde
Ser pobre, sem dinheiro, roupa rasgada, isso não é ser humilde, isso é ser burro, né? Você tem que ter humildade no comportamento e no trato com as pessoas. Ouvir as pessoas, não ficar apontando os dedos, julgando, não se achar que é melhor do que ninguém, é porque eu tenho tantas faculdades, eu tenho tanto doutorado, aquele fulano ali é só um coletor. Isso, com certeza, é falta de humildade, né? Então, a gente tem que se colocar como iguais pela parte espiritual. É claro que alguns têm mais bagagem, têm mais estudo, têm mais conhecimento, têm mais reencarnações, mas na essência, como Deus nos criou, somos todos iguais, com as mesmas possibilidades. Nós podemos evoluir, chegar lá numa quase que perfectibilidade, tanto aquele que hoje você acha que é menos culto, quanto aquele que é mais culto. Que a cultura, às vezes, não quer dizer que a pessoa seja amorosa, sábia, e seja uma pessoa boa. A inteligência sozinha não quer dizer que a pessoa tenha essa moralidade, essa humildade. Dizem que temos que ter, metaforicamente, duas asas, né? Uma da sabedoria e uma do amor, para poder realmente equilibrado, né? Ser bem equilibrado. Esse amor pode ser chamado de caridade. E a caridade, antes de tudo, é nós conhecermos que nós somos o primeiro a precisar da caridade. Quando a gente começa a fazer caridade e esquece da gente, também não adianta. Eu conheci de vista uma família em São Caetano do Sul que tinha rede de supermercados. Só que na hora, quando era as festas, eles pegavam a raspinha do bacalhau para comer e não comiam o bacalhau. Nossa, por que não se cuida também? Será que a pessoa era tão gananciosa assim que ia vender tudo e começou a pior parte? A gente não pode também querer, né, ser humilde demais ou ser ganancioso demais e esquecer de viver. Então a gente tem que se cuidar bem. A gente tem que cuidar bem das pessoas que estão à nossa volta. Antigamente as pessoas mais antigas guardavam os presentes para usar no futuro, né? A pessoa guardava aquele jogo de xícaras de cristal lá em cima do armário, guardava aqueles pratos de porcelana, e no dia a dia comia copo de massa de tomate, copo seca, né? E às vezes os pratinhos bem simplesinhos, aqueles Duralex, aqueles roxinhos, né? Amarelinho escurinho, né? Aí quando chegava assim, não, quando chegar algum especial em casa, aí eu vou servir naquela bandeja, naqueles pratinhos. Quem é especial, a gente não, senão nós mesmos estamos convivendo naquela família. A gente não pode ficar fazendo diferença com ninguém. O melhor momento é o agora. Aproveitemos o agora, o hoje, quem está do nosso lado, na nossa casa. A gente fica aguardando para quando chegar alguém importante, eu vou tratar melhor. Tem que tratar melhor todo mundo a todo momento, começando com a gente. Então a caridade começa com a gente mesmo e com a nossa família. Não dá para querer fazer caridade na religião e não fazer em casa. Porque a caridade não é simplesmente se mostrar que você está fazendo caridade. Caridade é um sentimento nobre que você tem que sentir e está fazendo a caridade sentindo o que está fazendo. E começar com a sua família. Porque a família, querendo ou não, é ali que estão as nossas maiores tarefas, a nossa maior lição de casa está ali. Sempre tem um que olha para o outro assim, ah, meu primo, nossa, aquela pessoa da minha família, não consigo, não desce. Por que será? É um dos pilares da doutrina espírita, né? A reencarnação. Na família que estão os afins e os não tão afins. Amigos, amores e inimigos, tudo junto e misturado ali para poder tentar acertar dessa vez. Por isso que toda família sempre tem aquela pessoa que é dita, né? Aquele animalzinho peludinho, né? A ovelha negra, né? Mas, na verdade, é o espírito que foi acolhido para poder se acertar com aquelas pessoas ali. A gente não sabe quem foi a ovelha negra, quem errou. Se foi eu, se foi ela, sabe que estão tendo uma nova oportunidade. Então, quando se fala de espiritismo, não se pode deixar de falar de reencarnação. E essa visão que a doutrina nos traz
elas dão condições de refletir. E toda vez que a gente tiver quase para alterar o nosso ânimo em casa, nós que já temos um pouquinho de conhecimento, temos a obrigação de parar, calar, respirar e deixar para depois. Porque nós temos ainda muitos mecanismos que nos levam lá ao nosso homem primitivo. A gente tem a tendência a devolver à altura qualquer ofensa, por menor que seja. A gente não consegue ainda agir como homens que estão aprendendo, estão estudando, estão tentando se melhorar. A gente tem ainda aquela reação automática do instinto do tempo de Moisés, né? Já quer responder na hora, já quer xingar na hora, e muitas vezes você não consegue mesmo. É tanta pressão para você reagir de uma forma negativa que você às vezes acaba fazendo. Mas o importante é você, na mesma hora, parar e respirar. Errei, tudo bem, vou me esforçar para não fazer de novo e vou tentar superar esse desafio da próxima vez, porque nós ainda não somos perfeitos, mas já temos a noção do mal que faz para nós essas reações de reciprocidade, né? Querer devolver o mal com o mal, uma situação que nos incomoda, que ele já está julgando, apontando erro, defeito. A gente não pode mais fazer isso, não nos cabe mais, depois que a gente coloca o pé numa casa espírita, principalmente, como fala o Fernando palestrante, né? Ele fala assim, brincando, ele se arrepende do dia que conheceu a doutrina espírita, porque ele começou a ler, começou a estudar, e sabe que não pode mais fazer nada errado, porque a culpa vai ser dele mesmo, de mais ninguém. E que ele vai colher todos os frutos do que ele plantar. Então, a nossa vida, ela está assim hoje, se podemos falar culpa ou falta de conhecimento, ou teimosia, só deve a nós mesmos. Então, a gente analisa a nossa vida hoje e já sabe mais ou menos o que você fez. E se não foi nessa vida, como fala bem a doutrina, a causa não está nessa vida, está na vida passada. Isso é fato. Quando a gente começa a entender de verdade isso, a gente vai mudar de comportamento. Mas enquanto a gente ainda não entender, estiver simplesmente se esforçando, participando, lendo, mas a gente vai continuar errando bastante ainda. É por isso que a doutrina espírita caiu um pouquinho a porcentagem dos adeptos no Brasil. Porque as pessoas, em geral, não querem assumir que elas são os autores dos seus infortúnios. As pessoas, na maioria da vida, elas preferem colocar a culpa no próximo. Elas preferem falar que a prefeitura, que o Estado, que o governo, que lá dos Estados Unidos, lá da Rússia, eles que estão bagunçando tudo. Mas chega a doutrina espírita e fala que você é responsável pelos seus atos, você está vendo hoje justamente que você planejou para você, o que programou, está colhendo o fruto que você plantou. Aí muitos não aguentam ficar na doutrina espírita e vão migrando para outras religiões, porque muitas religiões ainda usam aquela história de que você está perdoado. Mas não fala que você tem que reparar os seus erros, não fala que você tem que se modificar. Então, às vezes, é mais cômodo para as pessoas estarem em outras religiões. Eu tenho dó de que chega aqui a primeira vez, escuta eu falando o Ofélia, que a gente pega e fala mesmo, né? A gente não fica passando muita mão na cabeça, não. A gente fala, tem que falar, né? Fala com amor, com tranquilidade, mas não dá para ficar mais alisando, né? Fazendo escova permanente. Não dá mais para fazer isso. Tem que falar a realidade. A gente procura colocar de uma forma que a gente consiga pensar. Se você, de repente, se resolve, no ataque de loucura, dar um murro na parede, você não tem calejamento na mão porque você não faz artes marciais, não vai doer a tua mão? Não vai quebrar um ossinho? A culpa é da parede? A culpa é do pedreiro que não alisou a parede, deixou ela com... Não é, da gente. Essa causa e efeito. A pessoa tem um infarte, porque às vezes ficou nervosa, ficou discutindo, ficou brigando, foi enchendo de química ali o seu coraçãozinho, daqui a pouco deu um infarto e ele desencarnou. A culpa é do outro que deixou ele nervoso ou foi dele que deixou ficar nervoso?
que entrou naquela sintonia e ficou lá colérico, como fala o Evangelho também. Então, quando a gente começa a entender que nós somos responsáveis por tudo na nossa vida e às vezes também interferimos negativamente na vida dos outros, a gente começa a se preocupar mais. Ou a gente vira espírita de vez e se melhora, ou a gente vai bandear para outra religião que não exige tanto da gente. É o que mais acontece atualmente. Então, não fiquem chateados porque o espiritismo está com menos adeptos. É porque a humanidade, de uma forma geral, ainda não está preparada para assumir a bronca que ela é responsável por tudo que acontece com ela. Nós estamos ainda no planeta de provas e expiações, apesar de estarmos já a caminho da generação, estamos mais para cá do que para lá ainda. Que a data exata, Chico falou, mas não temos certeza se vai ser 2050 e pouco, pode ser muito mais, porque aquele irmão Luiz Rivas, uma vez fez uma palestra, uma Semana Espírita, ele colocou por eras, dividindo todas as eras, e é muito diferente do que 50 ou 100 ou 150 anos. É muito mais do que a gente imagina. Né? Nós estamos tentando ser espírita, né? Por que? Você tem vergonha de falar? Não, a gente fica constrangido às vezes, né? Mas você vai vencer esse medo, porque eu também tinha esse receio quando eu comecei. Eu andava com o livro dos Espíritos, quando estava no ônibus, eu virava para baixo para as pessoas do lado não ver. Porque é natural que a gente fique se sentindo excluído, né? Porque a maioria é católica, a maioria é tal, e tem muito preconceito, né? Então a gente tem um certo receio. Mas com o tempo a gente vai vencendo isso. Hoje eu venci esse receio, né? Mas eu não falo nada. Se você perguntar, eu falo. Eu vou só recordar uma situação que aconteceu comigo. Eu estava indo para São Paulo no ônibus, aquele azulzinho e tal, e conversando com uma senhora do meu lado, conversando, batendo papo, e falou de religião, falou de Jesus, falou de amor, falou de caridade. Aí quando eu ia descer, ela falou para mim assim, qual a sua congregação? Não, eu sou espírita. A mulher deu um pulo na cadeira, que ela se assustou com o espírita, né? Então é comum a gente guardar ainda um pouco de receio de se identificar como espírita, né? Mas a gente, na verdade, somos praticantes do espiritismo, querendo se tornar espírita. O verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que ele faz em domar suas más tendências, como está no Evangelho também. Então, com o tempo, a gente vai pegando essa confiança e fala que é espírita. Espírita, você bate bumbo também? Eles perguntam também, né? Você me faz acende vela também? Aí, não, é espiritismo, é kardecismo, é Chico Xavier. Chico Xavier, então é bom. Então, já tem uma referência para você falar que é espírita, né? Não, a do Chico Xavier, então é legal. Então, a gente vai vencendo esse medo que a gente tem. Talvez se tenha sido jogado na fogueira no passado, ele ficou sem receio, quando a gente fala que é espírita, né? É bruxo, né? Então, a gente vai começando a ter essa confiança e as pessoas vão respeitando também, né? Mas a gente não precisa sair por aí espalhando, sou espírita, né? Se alguém perguntar, você conversa, explica. Tem mais um minutinho. A gente tem que ter coragem também, né? Tem que ter coragem, porque não é todo mundo que tem a coragem de se assumir espírita no meio da Universal. Ou então, lá, a gente tem um certo receio. Agora tem o Fórum Interreligioso, que a Semana Célia faz parte. Convido vocês no próximo evento, você vai falar para nós, visitar, porque lá os irmãos de vários segmentos religiosos, eles falam, e você percebe que no fundo é tudo Jesus e amor. A interpretação de alguns dos homens, mas não dos líderes, mas do povo em geral, de uma boa parte, que tem esses preconceitos ainda. Então, o trabalho do Fórum Interreligioso é justamente tentar quebrar esse tabu, acabar com essa separação. Cada um vai crer do seu jeito, todos vão respeitar como o outro acredita, mas não vão ficar se degladiando. Vai falar macumbeiro, o rapaz falou bastante, falou bacana, né? Ele falou que estava lá, com a roupa dele, no perequê, né? E o pessoal da esquerda falava assim, aí, macumbeiro, não sei o quê. Ele já escutou bastante, mas já está acostumado, né? Então tem esse preconceito ainda. Espírita, para os ignorantes, é um macumbeiro disfarçado. Por isso que eles têm um preconceito com a gente. Eles acham que espiritismo, umbanda, candomblé, é tudo igual. É parecido, mas não é igual. Né? Então, quando começar a entender que espiritismo é estudo, é reforma íntima, é amor, é caridade, é Jesus, não faz rituais, eles vão talvez dar uma quebrada, né?
Mas quer saber de uma coisa? Aqui, quem não está enxergando, eu também não estou, quem trabalha aqui? Espírito médico, espírito preto velho, espírito de índio, espírito de pombagira, espírito de boiadeiro, porque são os espíritos não têm essa diferença. Eles têm essa visão que eles têm que fazer a caridade para Jesus e nós trabalharmos juntos. Só que eles também vão respeitar nossa forma de pensar e nossa doutrina e vão se manifestar sem fazer os rituais dele que fazem nas outras religiões. Se manifesta normalmente, fala normalmente, mas a gente sabe que se trata de uma entidade ligada a outro segmento religioso que está trabalhando em conjunto. Ou vocês acham que na Igreja Católica também não tem espírito trabalhando? Aqui também tem espírito de padre, espírito de freira, espírito de tudo. Porque é a união para poder acolher e ajudar aquele que tem dificuldade de se encontrar. Na Terra tem a divisão. Na parte espiritual, os espíritos que já compreenderam trabalham unidos. E é isso que está querendo ser feito aqui na Terra com o Fórum Interreligioso. Cada um no seu quadrado, mas fazendo o quê? A caridade, o bem, o amor, uma ação para poder acudir as pessoas no caso de uma calamidade, trabalhando juntos. Esse que é o futuro. Religião do futuro, alguns falam que é o espiritismo, eu falo que é o amor universal. Cada um do seu jeito, mas se doando. E no plano espiritual isso já existe há muito tempo. Há muito tempo. Esses encontros que faz aqui na Terra, já existe há muito tempo no plano espiritual, para tentar convencer os espíritos mais endurecidos que é tudo a mesma coisa. O caminho para ir para o centro do Guarujá, você pode ir pela Demar de Barros, depois você pode ir pelo Santo Antônio e vai lá embaixo, vai chegar no centro do Guarujá, você pode ir aqui pelas Astúrias e vai dar a volta, chegar no centro do Guarujá, você pode ir em qualquer lugar, vai chegar lá, assim é a religião. Você fazendo o bem, não importa o caminho, você vai chegar lá do mesmo jeito. E como é a religião, segundo Kardec pergunta para os espíritos, qualquer religião que transforma um homem para melhor é uma boa religião. Beleza, gente? Então, para terminar, uma poesia, que não podia faltar, e quem vai fazer o encerramento é a nossa amiga Márcia, né? A bateria está quase acabando, mas deu para pegar a poesia. Caridade com qualidade. Palavras bonitas não vão amenizar as dores que o corpo está sentindo, mas irão na alma do irmão tocar e luzes de reflexão irão surgindo. Precisamos, sim, dar o pão. É porque está ficando fraco o bater, mas vai dar. Vai dar, certo? Precisamos, sim, dar o auxílio do pão. Aqueles que têm sede, devemos saciar, mas também devemos deixar a lição para que todos aprendam a caminhar. Não é falta de amor nem de caridade. Os mais aflitos, nós queremos recordar que de todas as aflições e necessidades, dependia somente a nós querer evitar. Mas temos que escolher a hora e o jeito para ninguém nesta vida humilhar. A caridade não aponta nenhum defeito, todos na vida precisam muito de se amar. Então a gente agradece a atenção de vocês, a oportunidade que a espiritualidade me forneceu para conversar conosco, porque hoje é o professor Marcos, algum imprevisto aconteceu, mas como a gente sempre costuma estar mais ou menos preparado, e o plano B para nós, na verdade, é o plano A para a parte espiritual. A gente não sabe o que está preparado para a noite, tá bom? Muito obrigado, permaneçam para os passes e não esqueçam, estudem, estudem, estudem. Tá bom? Obrigado, gente. O Delmo, mais uma vez, né, com a sua simplicidade, bem direto, né, ao ponto, né, falando daquilo que efetivamente a gente precisa fazer. Eu, na minha inicial, falei, né, do vigiar e orar, foi bem o que ele colocou, né, algo que a falta de vigilância pode nos trazer, né, de negativo na nossa vida, então é algo que a gente tem que cultivar sempre, né, os bons pensamentos, as boas atitudes. Nós estamos aqui principalmente para evoluirmos moralmente
e espiritualmente. O desenvolvimento econômico, material é muito bom. E às vezes é isso que me deixa muito feliz na nossa doutrina, porque às vezes eu estou assistindo assim TV, passa rapidinho em alguma outra igreja, aí às vezes eu deixo, mas aí eu fico contando quantos minutos eu vou levar para ver o Pix na tela, né? Mas é um barato, gente. Aí tá, deu um minutinho, tá, já tá o Pix. Outras vezes, uns 2 minutinhos, lá vai o Pix, né? E às vezes até a pregação, infelizmente, fica muito voltada para a parte material. E é exatamente o que a gente menos fala aqui, porque é o menos importante. O dinheiro ajuda, é bom, né? Existe a lei do trabalho, né? É uma lei divina, mas o principal é o moral, é o espiritual, é o auxílio ao próximo. E temos paciência também, que nem todos conseguem evoluir na mesma velocidade. Então, agora convido a todos a fazerem a oração de Nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus.